Irmão e irmãs, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor possa ser com cada um de nós. Amém, irmãos? Amém mesmo? Graças ao Senhor. Mais uma vez temos a oportunidade de juntos considerarmos um pouco mais a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. E à medida que vamos caminhando em direção a Ele mesmo, nesse discipulado do Espírito, vamos sendo convencidos de uma maneira ou de outra, né, irmãos? Que não nos resta outra alternativa, que não nos entregar realmente ao Senhor. É impressionante porque, às vezes, nós recebemos o Senhor. Às vezes, acolhemos o Senhor. Mas por algum motivo ou por outro, nós desejamos andar com o Senhor até certa medida. Porque quando nesse relacionamento de intimidade com Ele, o Senhor começa a aprofundar algumas questões no tratamento individual com cada um de nós, alguns vão ficando pelo caminho, né? Como que dizendo: Senhor, daqui para frente eu não posso ir. Né? Ou que o trabalho do Senhor vai se aprofundando, e uns se distanciam para cá, outros se distanciam para lá. A semelhança dos discípulos que todos o abandonaram. Mas, irmãos, nós temos um tutor fiel, um mestre por excelência. De forma que, mesmo quando o nosso coração ele se entenebrece pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade, sempre existe uma voz detrás, sempre existe aquele toque do Espírito, sempre existe aquela palavra que soa, sempre existe aquele chamamento, meigo, terno, e o Senhor nos chama de novo para andar na dependência dEle. Quando isso acontece, irmãos, é tão maravilhoso, tão maravilhoso. A oportunidade que tenho pedido ao Senhor é que o Senhor me dê ouvidos para ouvir a voz dEle, nesse exato momento. Porque muitas das vezes nós somos tentados sim a andar segundo o nosso caminho. Muitas das vezes nós deixamos o Senhor a primeira metade da estrada e passamos a seguir sozinho. Mas, irmãos, que o Senhor possa nos ajudar nessa noite, nesses dias, a andarmos segundo a sua vontade e com Ele, irmãos. Não andarmos sem Ele, mas com Ele. Amém, queridos? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. O Evangelho de Lucas, capítulo 10. Os textos que nós vamos ler são textos muito conhecidos dos irmãos. Não é nada novo, também não estamos em busca de nada novo. Mas vamos ver se nós ganhamos algo do Senhor nessa noite, irmãos, através da leitura da palavra. A partir do verso 38, nosso irmão compartilhou uma palavra há pouco sobre essa passagem. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Maria agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, amados. Vamos avançar um pouquinho. Capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 8. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo
e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição de entre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Por último, irmãos, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Queria ler ainda o versículo 4 do capítulo 2, um pouquinho para frente. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vamos ter um tempo de oração, irmãos? Senhor, obrigado por lermos a Tua palavra nessa noite. Nessa hora nós queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito possa nos ajudar, Senhor. Abrir o nosso entendimento. Que a luz do Teu Espírito possa brilhar no nosso entendimento. Senhor, e revelar aquilo que somos. Para que nós possamos ser inundados pela Tua graça, Senhor. E agradar a Ti em toda boa obra, Senhor. Ó Deus, cuida de cada um de nós. Que essa palavra seja lançada em terra fértil, no meu coração e no coração dos meus irmãos. Para a glória do Teu nome, em nome do Teu Filho nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, então estivemos lendo esse texto no Evangelho de Lucas, e ele nos conta essa história. Os irmãos conhecem que 3 grandes acontecimentos, eles se estabelecem aí em Betânia. O primeiro deles é justamente esse, quando Marta recebe o Senhor, e Maria então ela se ocupa de estar aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Depois você sabe que Jesus volta numa outra situação, onde Lázaro estava morto, e opera aquele grande sinal, os irmãos também conhecem. Avança-se um pouco mais essa história, e nós temos aquela unção de Maria, quando ela quebra aquele vaso de alabastro e unge o Senhor com aquele óleo precioso. Mas é interessante nós notarmos, irmãos, como que tudo isso começa. Porque se nós temos em Betânia uma figura daquilo que é a igreja na mente de Deus, nós precisamos conhecer cada detalhe. Precisamos permitir que o Espírito nos mostre aquilo que Ele quer realmente nos mostrar. Que Ele atinja as áreas da nossa vida que Ele quer atingir. Porque às vezes, irmãos, nós estamos lendo a Bíblia com o intuito de fomentar o nosso intelecto, e nós saímos do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é sempre de revelar em nós, não somente para nós, mas em nós, a sua vontade. Então, quando nós lemos esses relatos, nós precisamos não fomentar o nosso intelecto, mas permitir que essas palavras atinjam todas as áreas da nossa vida que precisam ser atingidas. Então, quando nós lemos esse texto, queridos, nós vemos que uma situação muito engraçada, muito peculiar, melhor dizendo, ela acontece. Por um lado, nós temos Marta agitada nos trabalhos, e por um outro lado, nós temos Maria aqui, que é dada aos pés do Senhor e ouvindo-lhe
os ensinamentos. Mas às vezes, irmãos, nós passamos muito rápido pela palavra. Quando nós percebemos que Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos, é algo muito impressionante. Porque primeiro, o Senhor está sendo recebido na casa de Marta, juntamente com Maria. Não era costume da época nenhum rabino ter comunhão com uma mulher. Os irmãos conhecem toda essa estrutura cultural que se desenvolvia até então. O mais interessante é que nesses dois personagens, tanto em Marta quanto em Maria, nós temos duas diferentes ramificações com relação ao Senhor, com relação ao serviço e à palavra. Porque se por um lado o servir estava direcionado às mulheres, o ouvir estava direcionado aos homens, dentro daquele contexto de cultura da época. Mas o Senhor é o Senhor, e Ele não está preso a negócio de cultura, a tradições. Então Ele chega naquela residência, e Maria se coloca aos seus pés, para ouvir os ensinamentos de Cristo. Mas, irmãos, quando nós fazemos essa seguinte pergunta, o que Jesus estava ensinando para Maria? Nós não podemos passar por essa palavra, que ela estava ouvindo os seus ensinamentos, achando que o Senhor estava trazendo para ela algo simples, porque a palavra de Cristo não é simples. Ou mesmo algo agradável aos ouvidos de Maria. Porque o Senhor Jesus disse que Ele veio para trazer espada, para fazer divisão. Mas então, irmãos, que palavra era essa? Volte comigo, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 3, só um versículo, claro que nós poderíamos ler muitos outros, mas vamos ficar com esse. Diz assim, 3:3, Lucas 3:3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Qual era o conteúdo, então, do seu ensinamento? Pregando batismo de arrependimento para remissão de... Você se lembra quando ele diz assim, quando ele pega naquele livro, e ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, e os irmãos conhecem o restante da mensagem. Queridos, então que mensagem era essa que Jesus transmitia para Maria naquele exato momento? Irmãos, quando nós nos aproximamos do Senhor, a mensagem que o Senhor tem para nós é só uma, ela não muda. A mensagem que o Senhor tem para nós, ela fere todo o princípio de altivez que possa manifestar no nosso entendimento. Porque às vezes, irmãos, nos aproximamos do Senhor com segundas intenções, querendo tirar algo do Senhor, ou querendo fazer do Senhor algo para o nosso bem ou para o nosso bel prazer. Mas, irmãos, perceba isso. Se o conteúdo da mensagem de Cristo era arrependimento, se o conteúdo da mensagem de Cristo era o batismo para o arrependimento, para o perdão dos pecados, qual era então a mensagem que Maria ouviu? Irmãos, eu não tenho nenhuma pretensão, mas imagine você, Jesus está com esta mulher, mostrando para ela o seu ensinamento. Diz ele que Marta escolheu a servir e que Maria escolheu a melhor parte. Ele diz, Marta, você está inquieta com muitas coisas, mas pouco te é necessário, ou melhor, vamos resumir, uma só coisa. Na linguagem de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele está dizendo, irmãos, que a verdadeira circuncisão é a libertação da escravidão do ego. Ou seja, que mensagem era essa que o Senhor então estava anunciando? Quando nós estamos falando, irmãos, dessa vida no Espírito, quando nós estamos falando do enchimento do Espírito, quando nós estamos falando de andar no Espírito, sabe qual que é o problema que nós temos? É que todas essas coisas nos tiram a autonomia da vida. Porque automaticamente nós somos de novo colocados debaixo da mensagem do arrependimento. Irmãos, isso é muito sério. Porque de forma alguma nós vamos caminhar em direção ao Senhor,
no Espírito, sem que o Espírito esteja nos direcionando a uma vida de comunhão, a uma vida de conformação pelo trabalhar da cruz em nós, nos conformando ao caráter de Cristo mesmo. Não há outro arranjo que se possa desenhar dentro desse caminho, irmãos. Não há outro caminho que nós possamos introduzir nessa caminhada. De forma que aquilo que Cristo está mostrando para Maria é muito provavelmente a sua miséria. De que se ela não escolhesse a melhor parte, com certeza ela pereceria. Ou irmãos, o que achamos nós que moveu o coração dessa mulher a ungir o Senhor de forma antecipada, como diz o relato da Escritura? Porque muitos cristãos nesse exato momento não ungiram o Senhor ainda como seu Senhor. Porque aqui, irmãos, nós temos duas figuras. Nós temos Marta que recebe a Cristo. E também nós temos Maria que acolheu o Senhor. Claro, irmãos, todas as duas coisas têm a sua devida importância. Existe um testemunho que se conta de que um pregador chegou em uma cidade, ministrou a palavra pelo domingo de manhã e uma senhora de bem idade chamou ele para almoçar em casa. Eu queria te fazer um convite para você almoçar na minha residência. E esse irmão então aceitou prontamente. Quando ele chegou na casa dessa irmã, ela o conduziu e deixou ele sentado numa sala escura, fria, suja, mal iluminada, empoeirada, e se dirigiu para uma outra parte da residência, onde ela foi preparar aquele alimento. Aquele irmão não entendeu absolutamente nada, mas mesmo assim ele ficou quieto. Então, quando ela chegou para ele e disse assim: a refeição está aposta, a mesa está pronta. Então, ele se levantou daquela sala e foi para uma outra sala. E nessa outra sala havia uma diferença muito grande, que era uma sala muito bem iluminada, havia uma mesa farta, havia muita coisa com a qual se alimentar. E aquela senhora olhou para ele e falou assim: aquela sala que você estava era a sala de Maria. E essa sala que você está é a sala de Marta. Ora, irmãos, a sala de Marta é muito boa, claro que sim. Mas e com relação à sala de Maria, o que nós temos a dizer a respeito? Com relação àquilo que o Espírito está fazendo em nós nesse exato momento, nos levando para essa sala escura. Sabe para quê, irmãos? Para mostrar quem nós somos e quem Ele é. Porque a medida do caminhar cristão de forma ascensional é justamente essa. Porque, como diz o salmista, é na luz de Deus que eu vejo a luz, eu vejo quem sou eu. E nesse exato momento, irmãos, algo começa a acontecer dentro de mim. Porque eu vejo quem sou eu vejo a minha miséria e eu vejo o quanto dele eu necessito. Creio eu que isso motivou o coração de Maria. À medida que o Senhor expunha a necessidade dela ao arrependimento, à sua conversão, ao Senhor mesmo, aquilo foi de tal forma no coração de Maria que ela escolheu a melhor parte. De forma que para ela, tudo mais ficou em segundo plano. Ou como diz Paulo, considerei tudo como perda por causa do conhecimento de Cristo. Sabe, irmãos, a maior atividade do Espírito hoje na igreja é fazer com que os membros do corpo de Cristo não apenas conheçam doutrinas, teorias, sistemas, informação, mas conheça a Cristo mesmo. Irmãos, o que pode mudar de fato a caminhada da igreja nesse tempo são homens e mulheres que conheçam a Cristo e que sejam cheios do Espírito, irmãos. Porque se vamos conhecer o Senhor, irmãos, precisamos do Espírito. Porque o Senhor, ele é rico. O Senhor, ele é muito amplo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. É muita coisa. Mas o que a igreja hoje, a nossa necessidade primária é de homens e mulheres que conheçam a Cristo de fato. Sabe, irmãos, nas experiências mínimas da vida, quando o Senhor começa aquelas bem-aventuranças, Ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito. E depois, bem-aventurados os que choram. Aonde estão essas classes de pessoas hoje na igreja? Os humildes de espírito e aqueles que choram. Choram por quê, irmãos? Choram porque sabem quem são. Sabem que em si não habita bem algum. Sabem que eles são miseráveis, pobres,
cegos e nus, e que carecem do Senhor. Sabe, irmãos, porque nós vamos caminhando, irmãos, e parece que nós vamos ficando cada dia mais independentes, aprendemos a fazer algumas coisas, aprendemos a andar no nosso próprio caminho, sabemos organizar, sabemos fazer, sabemos tanta coisa. E então, irmãos, o que nós precisamos é de um encontro com o Espírito, para que o Espírito nos mostre quem nós somos. Irmãos, que bem-aventurança é essa aos humildes de espírito e aos que choram. Porque, queridos, nós precisamos caminhar em intimidade com o Espírito para que Ele possa fazer isso em mim e em você. E de forma congregacional, irmãos. Os maiores avivamentos na história foram quando algum grupo, pequeno que seja, tomou conhecimento da profundidade do seu pecado e se arrependeu. Resumiu-se, assim você resume todos os grandes avivamentos da história. Um pequeno grupo tomou conhecimento da profundidade do seu pecado e se arrependeu. Resolveram não andar na independência, mas na dependência. Senhor, aonde o Senhor está indo? É aí que nós vamos. Aonde o teu Espírito está nos conduzindo? É aí que nós queremos andar. Porque, irmãos, na linguagem de Paulo, aquilo que ele está falando é que a verdadeira circuncisão, a verdadeira libertação, que só pode ser operada através do trabalho da cruz, é a libertação do ego. Ô, irmãos, quanto nós somos doentes, o quanto nós somos opressivos, o quanto nós somos didáticos nessas coisas, mas não somos práticos nisso. Quando o Espírito vem requerer algo de nós, nós apontamos sempre para o outro. Isso é para você, irmão, isso é para você. Né? O Senhor está falando isso aqui é para você. Quando o Espírito nos toca, quando a palavra nos toca, nós sempre temos a tendência de, poxa vida, se aquela pessoa estivesse aqui, se meu pai estivesse aqui, se a minha mãe estivesse aqui, se o meu irmão estivesse aqui, e desviamos o foco, irmãos. Veja, desviamos o foco. O Espírito vem a nós, e nós estamos longe, porque a nossa mente, ela sai como um cavalo desenfreado, e nós perdemos a visitação do Senhor. É por isso, irmãos, que nós precisamos dessa ferramenta hábil que é a palavra. Porque a nossa alma, ela tem a tendência de nos preservar. É automático isso, irmãos. Quando nós falamos da experiência de cruz, ninguém, a maioria dos cristãos, não conhece. Por quê? Porque existe em nós uma autopreservação. Isso é uma lei da biologia, irmãos. Ninguém quer se expor, ninguém quer morrer, ninguém quer perder, ninguém quer dar, ninguém quer ser transformado. Nós queremos sempre ser ajeitados. Sim ou não? Esse negócio de quebrar e fazer de novo, não. Vê se dá uma ajeitada, se dá uma arrumada, se tem como fazer alguma coisa aqui que não seja necessário demolir com tudo. Mas, irmãos, o Senhor, Ele sabe com aquilo que Ele está lidando. Sabe qual a maior lição que nós temos que aprender? Desaprender. Porque aquele, irmãos, que nós servimos é o Senhor de todas as coisas. Não há nada em nós, irmãos, que vai impressionar o Senhor, absolutamente. Não existe mente, não existe dom, não existe posição, não existe homem, não existe mulher, não existe serviço. Nada pode impressionar o Senhor. Sabe o que impressiona o Senhor? Um coração rendido aos seus pés. Eu tive uma comunhão com um irmão de mais idade, até reparti isso com outros irmãos. E ele falou que um dia ele era um empresário bem-sucedido na cidade. E ele falou que o Senhor, não sei se o Senhor ou algo aconteceu, mas que ele foi tocado para vender suas coisas todas e dar na casa do Senhor. É o serviço ao Senhor. E ele fez isso, vendeu tudo que tinha e entregou. Ele disse que do dia que ele fez isso, foram 12 anos sem ouvir a voz do Senhor. Ele disse que lia a Bíblia, que orava, que buscava, mas que ele não ouvia. Então ele disse que num belo dia, orando de madrugada, o Senhor veio a ele. E aí, irmãos, quando o Senhor vem, Ele vem é para ensinar, e nós vamos desaprender. Sabe o que ele falou, irmãos? Ele disse que o Senhor disse para ele: quem te disse que eu precisava do seu dinheiro? Quem te disse que eu precisava das suas coisas? Eu vou te dizer do que eu preciso. Eu preciso do seu coração. Esse irmão tem 52, irmãos. Eu disse: irmão, você tem 52. Eu tenho 32, a minha situação é muito grave. Irmãos, que coisa séria. Às vezes nós estamos caminhando com o Senhor,
preocupados em dar ao Senhor muitas coisas, serviços, capacidades, tantas coisas, e não damos a Ele aquilo que é primordial, irmãos, o nosso coração. Eu penso que Maria, irmãos, quando ela viu a sua própria miséria, ela disse assim: eu devo entregar o meu coração a esse Senhor. Só Ele pode mudar esse coração. Por isso que Pedro, naquela sua experiência, ele diz assim: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, mas não é só isso. Nós precisamos nos entregar, mas depois de nos entregar, nós precisamos permanecer. De forma prática, 1 João capítulo 3, o que é permanecer, irmãos? Às vezes temos tanta teoria para explicar a palavra, e tampamos o nosso ouvido para aquilo que a palavra diz. Vamos ler, irmãos, por favor, 1 João capítulo 3, 3:24, diz assim: e aquele que guarda os meus mandamentos, o que acontece com ele? Permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele quem? Deus. Eu não sei por que esse ele aqui na minha Bíblia está com E minúsculo, mas por isso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ora, irmãos, por que então, como que nós podemos permanecer? Se nós obedecemos. Se um irmão permanece, ele obedece. Se permanecer é o assunto, obedecer é a regra. Quem não obedece, não permanece. Porque Deus nos deu uma garantia que Ele estaria conosco, quando Ele nos dá do seu Agora, Deus em nós, mas tem um outro aspecto, e nós em Deus. Aquele que guarda os meus mandamentos, permanece em Deus. Por isso, irmãos, quando nós estamos estudando sobre esse assunto, pedindo ao Senhor que nos mostre mais acerca do ministério do Espírito, é justamente aqui que nós precisamos considerar algumas coisas. Que nós só seremos cheios do Espírito se nós permanecermos. E como que nós vamos permanecer? Obedecendo. Então, obedecendo, permanecemos, e se permanecemos, somos cheios do Espírito. Porque na linguagem de Paulo, escrevendo aos Efésios, irmãos, o assunto de ser cheio do Espírito é algo tão amplo e tão grande, que Paulo chega a tocar lá naquelas questões de servos, de patrões, não é assim? De maridos, de mulheres, de filhos. Irmãos, isso vai além na vida da igreja. De forma que o Espírito, a mente do Senhor, é que Ele tenha filhos cheios do Espírito em todas as esferas da vida. Seja não só na igreja, mas também lá fora. Como patrões, como servos, como sociedade civil. A mente do Senhor é que estes seus filhos que vivem nesse tempo, eles sejam homens e mulheres cheios do Espírito. Mas para sermos cheios do Espírito, irmãos, precisamos permanecer em Cristo. E para permanecer em Cristo, precisamos obedecer. É por isso que o nosso ouvido, irmãos, tem que estar atento à voz do Senhor. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós precisamos imediatamente nos render e obedecer. Por isso, quando nós chegamos no Apocalipse, qual que é a mensagem que nós temos? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o movimento do Senhor é esse. Quando nós lemos o relato do nascimento de Cristo em Lucas, nós vemos que Maria estava naquela estrebaria, naquele curral, dando à luz ao Filho de Deus. Muito provavelmente aquela família teria acusado-a de muitas coisas. E essas acusações podem ter sido tão severas que disseram assim: nela que se vire para lá. E o movimento do Senhor estava ali, irmãos, não na sala, não na cozinha, não naquela área grande que poderia ter, mas lá naquele curral. Quando você chega em Apocalipse, o que nós vemos, irmãos? A mesma coisa. Apocalipse capítulo 12 diz que há uma mulher grávida no deserto, sofrendo dores de parto para dar à luz. E o diabo, o dragão, está logo à porta, querendo devorar o filho que há de nascer. O movimento do Senhor continua, irmãos. O movimento do Senhor, ele vai aquém das nossas
das nossas pretensões, vai além disso. Por isso, irmãos, quando nós estamos falando dessa vida no Espírito, irmãos, a vida no Espírito só é possível se seguirmos o caminho do Senhor. Vem aqui comigo, por favor, Evangelho de Lucas, mais uma vez, irmãos. Capítulo 4, versículo 1. Diz o que o texto, irmãos? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Que maravilha, né, irmãos? Batizado com o Espírito, né? Muitos cristãos estão à procura disso, desenfreado. Mas aí nós temos o restante do texto, que diz assim: e foi guiado pelo mesmo Espírito ao... Irmãos, quer ouvir o Espírito? Se queremos ouvir o Espírito, se queremos uma experiência de vida, irmãos, de vida. Achamos às vezes, irmãos, que o Evangelho só pode ser proclamado por palavras. Achamos que proclamar o Evangelho é alguém pegar um microfone e falar. Mas, irmãos, o Evangelho deveria ser muito mais proclamado em vida. Como diz Paulo, somos uma carta. Não é assim? O Evangelho proclamado em vida, irmãos. Isso é muito mais profundo do que apenas palavras. E se não tivermos palavras? Que então a vida, né, irmãos? Testemunhe. Amém? Graças ao Senhor pela palavra. Mas que a vida, irmãos, seja o testemunho maior. Então aqui diz a palavra que o mesmo Espírito que batizou a Cristo no Jordão também o conduziu para o deserto. E aqui, irmãos, mora o nosso maior temor. Porque quando o Espírito começa a entrar em determinadas áreas da nossa vida, queridos irmãos, tudo pode ser levado ao desarranjo. Ele pode virar a situação de ponta cabeça, justamente para mexer com o nosso autocontrole. Ou como, por que não dizer, para tirar o controle da nossa mão e fazer aquilo que é a vontade do Pai em nós. Sabe, irmãos, quantas pessoas, quantos irmãos têm tido dificuldade de entender o lugar da provação, o lugar do deserto, o lugar da perseguição, o lugar das enfermidades, irmãos. Acham que enfermidade é tudo coisa para... Irmãos, tem um Senhor, irmãos. Nós temos um Deus que governa tudo e todos, que está num trono. Se lembra da experiência de Isaías? Irmãos, no ano da morte do rei Uzias, eu me pus a prantear e a chorar e a indagar a Deus. Por quê? Foi isso que aconteceu? Não. Ele olhou para o trono, ele viu que Deus governava. Então, irmãos, qual que é o nosso temor na verdade? Sabe qual que é o nosso temor? É que as nossas vontades sejam afligidas. Irmãos, se as nossas vontades forem afligidas, nós estaremos correndo um grande perigo. Se no nosso relacionamento com o Senhor as nossas vontades são tocadas, irmãos, nós temos um grande problema. Porque ou nós permitimos que o Senhor toque nessas áreas e nos transforme, ou então nós saímos com a nossa altivez cada vez mais calejada. E o nosso coração vai sendo embrutecido. Vamos nos endurecendo. À medida que nós temos a oportunidade de permitir que o Senhor toque em nós, de que o Senhor, às vezes, irmãos, nos exponha. Ou alguém queria ter um amigo como Jesus, na situação de Pedro. Um amigo que sempre mostra para todo mundo quem você é. E, irmãos, que amigo é esse? Mas como diz a palavra, irmãos, ele faz a ferida e ele também ata a ferida. Porque o Senhor, para cumprir o seu propósito, ele vai até as últimas consequências. Até a última instância. Porque ele é fiel, irmãos. A palavra dele não muda. Ele próprio não muda. Ou você acha que o Senhor vai dizer assim, coitado desse meu filho. Primeiro, não vem prova sobre nós que não possamos suportar. Mas suponhamos que o Senhor então vai ser pego de surpresa. Que a situação está muito complicada para ele, eu devo parar. Irmãos, ele vai prosseguir. Ele vai prosseguir. Foi assim com Jó. Foi assim com Jacó. Foi assim com Moisés. Foi assim com Elias. Foi assim com Abraão. Foi assim com Paulo. Ou você acha que o problema de Paulo foi aquela cegueira de 3 dias?
Acho que o maior problema de Paulo foi quando ele voltou a ver. Ali foi o problema, irmãos. Acho que enquanto ele estava cego, estava tudo bem, mas à medida que ele voltou a ver, e quando ele viu o chamamento, aí o problema começou a ficar sério. Porque se você for ver os arranjos de Deus na vida daquele homem, irmãos. Então, quando o Espírito nos leva para essa experiência de deserto, queridos, o problema maior não é o deserto, o problema é o que está atrás do deserto, que é o nosso comissionamento, é o nosso chamamento. Ou seja, de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, irmãos, aí nós não saímos mais com um testemunho nosso, dizendo, olha como eu sou bom. Não. Nosso testemunho é assim, conheça o Senhor. Na linguagem de Paulo, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Irmãos, isso é muito importante. Nós temos esse discernimento desse exato momento que nós estamos atravessando, não só no período histórico, claro que ele tem a sua devida importância, mas principalmente naquilo que o Senhor tem requerido da sua igreja nesse tempo. Irmãos, o Senhor está fazendo um arranjo muito diferente daquilo que nós estamos achando que Ele está fazendo. O Senhor vai de novo nos levar para uma experiência de cruz, irmãos. O Senhor de novo vai nos levar para uma experiência de quebrantamento. Porque à medida que nós nos arrependemos, à medida que nós reconhecemos quem nós somos, é a exata medida com que Ele poderá nos encher do Teu Espírito e nos capacitar para toda boa obra. Irmãos, não tem outro caminho. Nesse ponto eu penso que nós precisamos nos ajuntar. Sabe, irmãos, para que nós possamos abrir os olhos uns dos outros. Para que no momento certo, no tempo de Deus, tenhamos uma palavra de Deus. E dizer, irmão, não se desespere. Veja o que o Senhor está fazendo. Amém, queridos? Eu queria ler algo aqui, irmãos, acerca da experiência do próprio Elias. 1 Reis, capítulo 17. Os irmãos também conhecem essa história. Versículo 1 diz assim: então Elias, o tesbita, ninguém sabe o que é isso, né, irmão? De que terra é essa? Diz assim: dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel. Agora ouça essa frase: perante cuja face estou. Veja isso, irmãos. Perante cuja face estou. Olha o versículo 2 desse mesmo capítulo. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, porque agora, irmãos, Deus tem que trabalhar o seu profeta. Deus agora vai tirar o olho das nações e se concentrar naquele que vai trazer o juízo sobre a nação. Percebe, irmãos? Irmãos, Deus tem que trazer juízo sobre esse mundo hoje? Tem. Mas Deus tem que trabalhar primeiro os profetas. Ele começa por aí, irmãos. O juízo começa pela casa de Deus. Então, irmãos, olha o que ele diz: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Irmãos, que impressionante. Versículo 15 do capítulo 18. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, de novo, perante cuja face estou. Irmãos, ou seja, na experiência de Elias, ele estava perante a face de Deus, antes, durante e depois do deserto. De forma, irmãos, que o Senhor nos conhece. Quando Ele nos tira de uma posição para outra, Ele não se afasta de nós, queridos. Então Ele diz, eu estou perante a face do Senhor, e o Senhor o direcionou para Querite. E em Querite nós sabemos, ele foi sustentado pelos corvos, durante aquele período todo, mas então quando ele volta para se apresentar diante de Acabe, não é assim, irmãos? Obadias estava ali, alguém que tinha escondido os profetas. Ele disse, Elias, eu tenho um problema, vai que eu te... Ele chega a dizer isso, irmãos, depois vocês podem ler. Se eu disser para Acabe que você vai se apresentar diante dele, e o Espírito te levar para algum lugar que eu não sei aonde é, está vendo, irmão?
O Espírito tinha autonomia na vida desse profeta, mas ele diz assim: deveras hoje me apresentarei diante de Acabe. Como que ele se apresenta diante de Acabe? O Deus em cuja face estou. O mesmo Deus que estava comigo antes do deserto, que estava comigo durante o deserto, está comigo diante de Acabe. Irmãos, que coisa impressionante. Sabe, queridos, de nós sabermos que independente de que situação, amados, Ele venha nos colocar, Ele não estará distante de nós. Nós estamos, irmãos, como diz aquela palavra, o bispo e pastor das nossas almas. Estamos diante da face dele, queridos. Não há um único movimento meu e seu que passe desapercebidos aos olhos do Senhor. Não há nada, irmãos, que venha se passar na nossa mente, no nosso coração. Não há nada que façamos ou que deixamos de fazer que não está no seu conhecimento. Portanto, irmãos, quando Ele nos prepara e nos tira e nos esconde em algum lugar para que nós sejamos trabalhados, Ele ali continua. Ele é capaz de ordenar até mesmo corvos para sustentar o seu profeta, mas ainda assim, depois de trabalhados, quando nós nos levantamos para a sua comissão, Ele continua conosco perante os seus olhos, irmãos. Ele não tira de nós os seus olhos. Porque à medida que ele se dedica ao seu trabalho, irmãos, como é aquela experiência de Jeremias, quando ele diz que desceu à casa do oleiro, e o oleiro estava totalmente entregue ao seu trabalho. Irmãos, essa frase é muito impressionante. Jeremias não diz que ele chegou e o oleiro começou a trabalhar, mas ele diz que o oleiro estava totalmente entregue, significa que o oleiro estava somente ocupado com aquilo, que nada mais tomava o seu pensamento, que a atividade com a qual ele estava ocupada era refazer de novo o vaso. Irmãos, na experiência de Elias o sentimento é o mesmo. Querido, se o Senhor te muda de uma posição para outra, saiba de uma coisa, Ele não afasta a tua face de nós, irmãos. O problema, irmãos, é que o Senhor mexe com as nossas vontades, o problema é que o Senhor mexe com as nossas perspectivas, com a nossa moral, irmãos. Quantas vezes temos uma falsa moral acerca de nós mesmos, ou um conceito deturpado de nós mesmos. Então, irmãos, se a verdadeira circuncisão é a libertação do ego, queridos, o quão grande deve ser essa circuncisão do espírito da vida. Porque nos libertar do ego, irmãos, é muito complicado. É algo muito sério, é algo muito grande. Às vezes estamos servindo ao Senhor, caminhando com o Senhor, trabalhando para o Senhor, na obra do Senhor, irmão, mas ainda não sofremos a circuncisão do nosso ego. Ainda estamos servindo a Deus na nossa mentalidade caída. Ainda estamos procurando agradar a Deus com os nossos talentos, com aquilo de bom que nós temos, irmãos, isso é muito sério. Precisamos servir a Deus, irmãos, na sua vontade, no espírito de vida, em ressurreição, em novidade de vida, de forma que o que Ele venha ter em nós seja tão somente aquilo que Ele já nos deu pelo seu Espírito. Então, irmãos, que o Senhor possa nos ajudar. Sabe, irmãos, às vezes nos prendemos demais em movimentos, queremos, mas, irmãos, o Senhor tem algo para mim e para você. O Senhor deseja nos preparar. Agora, queridos, isso é sim difícil. Se estamos falando desse tempo do fim, irmãos, quando nós chegamos ali em Apocalipse 6, a grande pergunta é: quem são aqueles que poderão estar de pé diante do Cordeiro e da ira de Deus? São aqueles que estão selados na sua fronte. Sabe quem são esses? Aqueles que foram conquistados. A semelhança de Paulo, prossigo para conquistar aquilo pelo qual fui conquistado. O que conquistou aquele homem, irmão? Será que foi uma nova doutrina? Penso eu que ele poderia dizer assim, irmãos: eu cumpri tudo o que o judaísmo pedia, e ainda assim não encontrei descanso para a minha alma. Toda a lei, todos aqueles evolumentos, todo aquele pacote religioso da época, e nada disso me serviu. Mas prossigo para o alvo. Uma só coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás estão, as que ficaram. Salomão, escrevendo, ele diz assim, que não é sábio
dizer que os tempos passados foram melhores, não é assim? Às vezes nos prendemos muito no passado, mas avançando para as coisas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E, irmãos, ainda na linguagem de Salomão, ele diz assim que há sabedoria, há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Portanto, querido, se o seu momento é esse, se por algum motivo ou por outro você está nessa casa de luto, saiba, aí há mais sabedoria do que onde há o banquete. O importante, irmãos, é que estamos diante da face dele. Os que estão de lá, os que estão no deserto, os que já saíram, todos esses estão diante do Senhor. Ele conhece todos, irmãos. Conhece um a um. E se ele nos conhece, irmãos, como diz a palavra, também o conheceremos. Eu queria ler esse texto para a gente finalizar. 1 aos Coríntios, irmãos, diz assim, 13, 12. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei, como também sou conhecido. Irmãos, somos conhecidos do Senhor. Ele sabe tudo a nosso respeito, irmãos. Mas diz a palavra que à medida que Ele nos conhece, também nós o conheceremos, porque o veremos face a face. Agora, irmãos, preste atenção nisso. Os que estão lá, os que estão aqui no deserto e os que já saíram, irmãos, estão diante da face dele. Portanto, irmãos, não se preocupe. Às vezes a nossa preocupação são os irmãos, né? Nossa, mas os irmãos não têm uma experiência de cruz, os irmãos estão caminhando na visão errada, os irmãos estão numa igreja que está numa direção errada, irmãos, estão diante da face do Senhor. E quem coloca eles na experiência do deserto? O Senhor. E quem tira eles da experiência do deserto? O Senhor. E se eles estão lá, do lado de fora, diante da face do Senhor, se eles vão para o deserto, estão diante da face do Senhor, e se saem do deserto, de novo estão diante da face do Senhor. Portanto, irmãos, nós não precisamos nos preocupar com isso. Mas agora, irmãos, nós precisamos de um passo de sinceridade da nossa parte, de permitirmos o Senhor que Ele faça os seus arranjos em nós. Amém, irmãos? Por algum motivo ou por outro, irmãos, nós sabemos o quanto isso é difícil. Sabemos, irmãos, que isso realmente se trata de uma área onde nós precisamos de nos entregar. Porque muitas coisas precisam ser arranjadas, irmãos, muitas coisas. Mas o Senhor sabe de todas elas. Eu queria ler um trecho disso, o irmão Simpson falando sobre isso. Ele diz assim, e vou finalizar, irmãos. A teoria parece fácil. A prática é uma coisa muito definida. A vida que é assim entregue a Deus para ser cheio do Espírito é uma vida que colocou de lado os seus próprios planos, propósitos e esperanças. E aceitou, ao invés disso, o plano, o propósito e a esperança de Deus. Irmãos, que dificuldade, né? Colocar de lado os nossos planos, as nossas esperanças. Irmãos, quanta coisa nós esperamos, quantos planos nós temos. Na linguagem de Paulo, ele considerou tudo isso lixo, refúgio, para conhecer a Cristo. Conformando-me com Ele na sua, não há como tirar esse texto, irmãos. É conformando com Ele na sua morte. Só assim. Para eu experimentar, porque esse poder que Deus operou pelo Espírito em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Que essa seja a nossa experiência. Na linguagem de Romanos capítulo 8, ele diz que esse mesmo Espírito pode também vivificar o nosso corpo mortal. Irmãos, existe uma transformação que só acontecerá ao ressoar da última trombeta, mas existe algo da vida do Espírito para o meu corpo e para o seu corpo que é para hoje, irmãos. O importante é saber se estamos andando no Espírito, queridos. O importante é sabermos se estamos abrindo mão dessas vontades, desses planos e desses projetos. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê desprendimento para essas coisas. Simplicidade, humildade de espírito. Lágrimas, se necessário for.
mas que nós viemos a nos prender nele e não nessas coisas. Que nós viemos escolher ele e não essas coisas. Escolher ele e não o serviço a ele. Escolher ele e não as coisas dele. Escolher ele e não as bênçãos dele. Mas que ele seja o objeto da nossa devoção, do nosso aprendizado, a nossa fome de vida. Que ele seja o alvo do nosso dia. Todos os dias, irmãos, quando nos levantarmos, que seja Cristo o alvo do nosso entendimento, das nossas motivações. Irmãos, é só o Senhor que pode fazer isso. Só Ele. Quem pode, irmãos, unir um homem sem expectativa e um jovem sem expectativa, um Mateus e um Simão Zelote? Só Jesus, só Ele, irmãos. E Ele nos uniu nele, amém, irmãos? Somos diferentes, temos diferentes aptidões, mas sabemos de uma coisa: aquele que nos uniu em uma mesma mente e em um mesmo espírito é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém, irmãos? Confiamos nisso, queridos. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor, graças nós te damos pela tua palavra, Senhor. Entendemos, ó Deus, que aqueles que ainda não tiveram experiência de cruz estão sobre a tua face, diante do Senhor. Aqueles que também estão nesse processo estão diante da face do Senhor. E aqueles que já estão sendo, ó Deus, objetos do teu trabalho na tua obra, estão também diante da face do Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a considerarmos as nossas vontades, as nossas esperanças. Senhor, nós sabemos que isso não é fácil. Mas nós queremos, Senhor, te pedir ajudas nas nossas afeições, nas nossas motivações, para que nós venhamos colocar essas coisas de lado e reter o Senhor. Ó Deus, nós não queremos perder o Senhor de vista. Nós não queremos perder o Senhor nas coisas do Senhor. Senhor, nós queremos dizer que o Senhor é tudo o que nós precisamos. Senhor, nós queremos nesses dias nos colocar aos teus pés e ouvir mais uma vez a tua palavra. Senhor, aquela palavra que diz que nós precisamos nos arrepender daquilo que somos e daquilo que nós fazemos. Ó Senhor, que essa palavra possa vir no nosso coração, para que nós possamos nos humilhar diante da tua potente mão. Ó Senhor, e que o Senhor possa nos refazer no nosso entendimento. Senhor, para que nós possamos te servir e te agradar em toda boa obra. Senhor, refeitos pelo teu Espírito, livres de toda, ó Senhor, de toda a cooperação da vida adâmica, caída, que não te agrada. Senhor, mas que nós possamos nesses dias escolher o Senhor, escolher a boa parte, fazer uma só coisa, Senhor, te ouvir, Senhor. Ajuda-me a mim, ajuda aos meus irmãos, unja os nossos ouvidos. Senhor, trabalha a nossa sensibilidade. Senhor, tem misericórdia, toca o nosso coração pela tua palavra, nos renova por ela. Senhor, o Senhor nos prometeu que nos daria um coração de carne, que o Senhor imprimiria em nossas mentes as tuas leis. Senhor, e é nessa esperança que nós oramos a ti, Senhor. Senhor, que o nosso coração não seja embrutecido pelo engano do pecado. Ó Senhor, mas que nós sejamos cada dia mais contristados, entristecidos, se preciso for, pela nossa condição, ó Deus, tão terrível, e que o Senhor tenha todo o ganho em nós, Senhor. Que nós venhamos a nos esvaziar de nós, para que o teu Espírito nos encha de ti mesmo, Senhor. No nome do teu Filho amado é que nós oramos, Senhor. Amém, Senhor.